Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para essa receita a gente vai precisar de mais ou menos 500 gramas de farinha de trigo, porém a gente não vai colocar tudo de uma vez, tá? Nós vamos usar separado essas 500 gramas. A gente vai colocar 300 gramas de farinha de trigo numa bacia ou no lugar onde vocês for fazer a massa, uma colher bem cheia de sal e mais uma de açúcar, bem cheia. 100 ml de água, 50 ml de óleo e mais 50 ml de cachaça. Vocês podem achar um pouco estranho a cachaça, mas esse é um dos segredos, pessoal, que o pessoal de feira, pessoal que tem pastelaria, que eles usam na massa para a massa ficar sequinha, ficar crocante, tá? Não fica gosto, não fica cheiro, tá? Essa cachaça ela vai ajudar a nossa massa a mais ou menos fazer o papel do fermento, tá? Como essa massa não vai fermento, a cachaça vai mais ou menos fazer esse trabalho do fermento, tá? E também ajudar a nossa massa a ficar sequinha. Depois da gente ter misturado os ingredientes, a gente vai usar o restante da farinha para ir dando ponto na massa. Essa massa, pessoal, ela não pode ficar muito macia, tá? Porque vai dificultar na hora da gente de fritar o pastel, de manusear, de fechar, tá? E ela também não pode ficar muito seca, né? Porque senão ela vai rachar na hora que ela for no óleo, vai entrar óleo dentro do pastel, vai ficar tudo encharcado, tá? Então essa massa tem que ficar num ponto certinho. Por isso eu aconselho fazer desse jeito com a farinha e colocando aos poucos, tá? Até encontrar o ponto certinho da massa. Agora a gente vai passar a massa para a bancada e começar a sovar. Aqui nessa receita eu uso um pouquinho mais de 500 gramas, tá? É até chegar nesse ponto aqui da massa, pessoal. A massa tem que ficar desse jeitinho aqui, ó. Ela fica lisinha, ela não fica muito seca, muito dura, mas também não fica mole. Não fica aquela massa pegajosa. Pode reparar que ela não, em nenhum momento ela tá grudando na minha bancada, tá? A minha bancada tá completamente sem farinha e ela não tá grudando. Depois da gente sovar, eu sovei essa massa de 5 a 7 minutos mais ou menos, tá? A gente vai colocar ela dentro de um saco plástico ou num guardanapo, um guardanapo seco, tá? Para ela descansar durante mais ou menos uns 20 minutinhos. Aí depois desses 20 minutinhos a gente tira a massa. Aí nós vamos dividir, pegar uma quantidade que eu vou conseguir abrir nesse espaço que eu tenho na minha bancada. Se vocês tiverem uma bancada grande e conseguir abrir uma quantidade grande de massa, pode abrir a massa inteira tudo de uma vez, tá? Não tem problema, ela não vai ficar fermentando, tá? Não é aquelas massas igual das outras receitas que eu já passei que vai fermento e ela, conforme o tempo que você vai deixando ali na bancada, ela vai fermentando. Como essa daqui não tem fermento, vocês podem fazer no tempo de vocês sossegado, tá? Ó, e repara, pessoal, a massa em nenhum momento ela tá grudando na minha bancada, tá? A massa ela tem que estar nesse ponto, ela não pode ficar muito mole. Agora é só abrir, tenta deixar tudo da mesma espessura, tá? Não deixa essa massa muito grossa, tá? Porque se ela ficar muito grossa, o nosso pastel não vai ficar sequinho. E repara, pessoal, como que essa massa fica bonita. Olha só, lisinha. Aqui, pessoal, eu já cortei as bordas e já coloquei o meu recheio, que é presunto, queijo, tomate e azeitonas. Mas podem usar o recheio da preferência de vocês, tá? Ou o que vocês tiverem em casa. Dá até para fazer pastel doce, pessoal. Agora, depois de já ter colocado o recheio, ter cortado certinho o tamanho que eu preciso, eu vou molhar a ponta dos meus dedos com água e vou passar por todos os lados da massa, tá? Para quê, pessoal? Eu preciso molhar a massa. Eu preciso molhar a massa para ela grudar e ficar bem fechada, bem selada a minha massa. Para a hora que eu for fritar, não ficar nenhuma parte aberta e não entrar óleo dentro do meu pastel. Para o óleo só ficar na parte de fora. Porque se entrar óleo ele vai ficar todo oleoso e
não vai ficar nada gostoso e nem saudável também, né? Agora, depois de já ter dobrado a massa por cima do recheio, com a ajuda de um garfo nós vamos passando na lateral para fechar. Nessa hora, pessoal, o meu óleo já tá lá na frigideira, tá? Já tá esquentando. E agora eu só corto as bordinhas, tá? Para ficar tudo retinho, para ficar mais apresentável. E pronto, pessoal. Agora é só fritar. De 30 a 40 segundos cada lado, tá? Já fica num tempo ideal. Olha só, esse daqui é o resultado. Não ficaram todos do mesmo tamanho, porque eu não tive esse cuidado de ter cortado todas as massas certinhas do mesmo tamanho. Mas olha só, ficou uma aparência de igualzinho os pastéis de feira, pessoal. Olha só, sequinho, crocante, não ficou oleoso. Repara na cor da massa. Olha só, casquinha bem sequinha, não ficou oleoso, tá, pessoal? Ó, repara dentro do recheio. E o mais importante, né, bem recheado. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esquece de curtir, de compartilhar o vídeo, deixar aquele comentário bacana e se inscrever no canal se não é inscrito. Valeu!